Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Opa. Você está ouvindo a Lia por aí, Thaís? Eu não estou ouvindo por aqui. Alô, olá. Opa, tudo acertamos. bem, Lia? Como é que vai? Apareceu a Margarida. Tudo legal? Tudo bom? Você sabe, Lia, que... o tradicional bom dia, Lia, né? Ah, mas eu falo de novo. Bom dia, Lia. Bom dia, bom dia. Não ouvi, cortou pra mim essa parte. Você sabe, Lia, que você e eu estamos num grupo, e a Thaís é um outro grupo totalmente VIP, né? Porque no Instagram tem mais de 40 mil seguidores. Você e eu estamos ali um pouquinho mais modestos, né? Você já bateu o grupo dos 6.500, você tem 6.585 seguidores. E pra mim faltam só 4 entrar pro clube dos 6.000. Ô, Lia, pede pro seu pessoal me ajudar. Pessoal, olha o vai conflito lá, de interesse, minha Nossa Senhora do céu. Qual é o tema de hoje, Lia? Hoje a gente vai falar de linguagem inclusiva. Teve uma notícia que saiu sobre um colégio franco-brasileiro que começou a adotar o terceiro gênero no vocabulário da escola, ou seja, a usar aquele queridos alunos, trocar o A ou o O pelo E, né? E soltou uma carta falando disso, tem algumas pessoas comentando, a gente sabe que existe uma certa resistência a essa adaptação da linguagem, né? E existe também bastante polêmica, por isso que eu falei, esse assunto é interessante para a gente colocar, porque apesar dos ativistas e das pessoas engajadas substituírem o A e o O pelo E, muitas vezes pelo X ou pelo arroba, isso não significa que a linguagem é mais inclusiva. São 3. Isso é interessante, porque é um complexo de coisas complexas, amarradas, que muitas vezes essa substituição, ela simplifica. Claro que numa forma assim de marcação, né, estou falando aqui, né, quero marcar, ela é interessante. Mas eu tive acesso ao manual de linguagem inclusiva feito pelo André Fischer e alguns pesquisadores e ativistas LGBTQIA+, e achei muito interessante. Primeiro a gente tem que ter claro que o objetivo é incluir e não é ofender ninguém, né? E ter em mente que essas coisas sutis que a gente mal percebe que a gente usa, elas estão na nossa linguagem, reiterando algumas opressões que são históricas, né? Então, por exemplo, a coisa de colocar o masculino, quando tem 20 mulheres e um homem, e você coloca o masculino, aí fica no masculino, isso vem de uma tradição onde a mulher ficava em segundo plano, né? E a gente sabe que a conquista por igualdade feminina ela é muito recente, ela é uma luta ainda, né? Ela nem é totalmente conquistada. Então, é muito interessante que a gente preste atenção e esteja disposto a evoluir. Mas logo eu já quero falar uma coisa. Nessa conversa aqui, muita gente vai perceber que a gente não vai usar essa linguagem inclusiva. Por quê? Porque, primeiro que a ideia não é apontar o dedo para ninguém. Olha, usou errado. Mas é uma questão que está arraigado na gente. A gente fala sem perceber. Por isso que é uma desconstrução, né? E exige sair da zona de conforto, estudar, entender, para a gente conseguir evoluir um pouco, né? Olha, eu vou chamar para essa conversa o Rodrigo Maia, que não é o presidente da Câmara, mas é o nosso, mas é homônimo dele, mas é tão importante quanto. Ele é editor executivo aqui da CNN Brasil e, além de jornalista, ele é professor e doutor em língua portuguesa, em linguística, especialmente. Primeira participação dele aqui no Espaço CNN. Rodrigo, bom dia para você, bem-vindo ao nosso programa. A ideia desse debate, inclusive, você participou dela e a gente te recebe aqui para você dividir com os nossos ouvintes qual é a mudança na linguística, como é que ela acontece, como trocar ou inventar uma nova palavra que identifica ou que acolhe um novo conceito de comportamento. Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia, Thaís. É um prazer enorme falar aqui com você na Rádio CNN. Bom dia, Sidney Rezende, meu grande amigo Sidney Rezende, que todo dia fazemos juntos aí o Liberdade de Opinião. E bom dia, Lia, também é um prazer aqui estar no quadro Manual do Mundo Moderno, que é sempre muito bom, com colocações bem interessantes pela sociedade que a gente vive, relacionada à sociedade que a gente vive. Bom, sobre esse tema,
escutei bem ali fazer a sua introdução ao tema, é um tema muito polêmico, assim. Só de avisar ontem no meu Instagram, Sidney, que também não é igual da Thaís Herédia, que tem 45 mil seguidores, né? Então não tem a mesma abordagem. Eu até convido a Thaís para fazer essa pergunta no Instagram dela. Olha, eu já colocando a Thaís numa situação ruim. Mas enfim, estou só brincando para dizer que eu coloquei no meu Instagram só uma perguntinha sobre esse tema, Lia, para ver o que as pessoas falavam, né? E eu tenho muitos professores também, muitos linguistas, alunos de diversas idades, Lia. Coloquei rapidinho se eles concordavam ou não com essa atitude do colégio. E, assim, uma maioria expressiva, né? Mais de 80% diz que não concorda. Então, confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu achei que muita gente ia concordar, etc., e não concordaram. Então, por que eu estou citando isso de uma pesquisa? Porque quando a gente fala de língua, quando a gente fala de uso, a gente está privilegiando aquilo que os usuários, pelo próprio nome a gente está dizendo, os usuários fazem. E aí, quando a gente fala de usuários, não adianta ocorrer uma imposição dizendo assim, olha, vamos usar agora porque a gente quer e acabou. Se a maioria dos usuários não fizer, não se adaptar, mas não, principalmente, Thaís, não aderir àquilo que está se falando, isso não vai acontecer. Porque a língua são os usos que fundam a norma, e não a norma que obriga o uso. Isso historicamente, não só na língua portuguesa, como em diversas outras línguas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender como essa história de feminino e masculino é muito complicada. Porque na língua, por exemplo, existe uma expressão que, claro, que na questão social, essa expressão às vezes nem é utilizada, mas enfim, na língua a gente entende que gênero é uma coisa e sexo é outra. Claro, de novo, quando a gente fala da questão social, a gente sabe que essa divisão, essa questão binária não é pela palavra sexo que a gente usa, obviamente. Mas eu estou dizendo que na língua a gente entende que gênero é uma coisa e sexo é outra. E eu tenho vários exemplos para dizer isso, né? Por exemplo, quando você diz assim, bom, você está falando do menino e você está falando da menina. Então essa marca aí final, essa letra final, não vou usar aqui termos técnicos de desinências e vogais temáticas, para os nossos ouvintes entenderem bem o que a gente está falando, não quero usar termos técnicos, então vamos lá. Essa letra final, menino e menina, é uma marcação que ele entende. Poxa vida, o O é para o masculino, o A é para o feminino. Então, sempre que tiver essa alteração... É uma associação direta, né, Rodrigo? Uma associação direta. Exatamente, mas olha como não é bem assim. Por exemplo, se a gente fala, por exemplo, saco, S-A-C-O, o feminino saca, a palavra saca é feminino de saco? Não. A palavra cavala é feminino de cavalo? Não. A palavra pasta é feminino de pasto? Não. A palavra casa é feminino de caso? Não. Então, quando você pega esse tipo de exemplo, você percebe que essa marca final do A e do O não dizem respeito na língua necessariamente a feminino e masculino. Mas aí entra o que a Lia falou muito bem, que são as convenções. E aí que vem a polêmica, Thaís. Porque, veja, quando se convencionou que o masculino seria considerado também o gênero neutro, né? E aí falando de gênero linguístico, mais uma vez citando, aí que você vai entrar assim, por que se convencionou que o gênero masculino é o gênero neutro? E aí você vai entrar numa discussão muito polêmica entre os linguistas Maria. de falar de uma supremacia masculina, claro. Exato. E mesmo palavras, a gente tem palavras na língua portuguesa que no feminino tem conotação negativa e no masculino tem conotação positiva. Isso também é uma coisa que se questiona hoje, né? Que é para a gente pensar um pouco sobre elas. Eu acho legal a gente falar um pouco aqui que trocar, como essa pesquisa aí informal do Rodrigo mostrou, a gente trocar pelo E, pelo X e pelo arroba é totalmente desaconselhado, porque isso exclui as pessoas que têm dificuldade visual, que têm algum tipo de dislexia, principalmente, Lia. Ou crianças, exatamente, dislexia ou crianças que estão começando a ler, então isso é totalmente desaconselhado. O E poderia ser uma forma, mas na verdade não resolve tudo, porque quando você vai falar, por exemplo, vou botar meu, minha, a, o, uma, já complica, amigue, né, fica complicado. O que esse manual que o André Fischer fez, que é muito bacana, vale a pena as pessoas pesquisarem, tá para download gratuito na internet, que chama Linguagem Inclusiva, Manual da Linguagem Inclusiva, ele coloca que a gente pode
usar as palavras de uma outra maneira. Por exemplo, em vez de falar chegada do homem à Lua, a gente fala chegada da humanidade à Lua. Eu, por exemplo, eu costumo usar a palavra homem. O homem fez no sentido de humanidade. Não preciso usar isso. Eu posso usar a humanidade ou a sociedade. Tipo, é benéfico para o homem, né? Não, é benéfico para a sociedade. Tem outros exemplos aqui. Recomendados para aqueles que têm problemas. Aqueles seriam aqueles no masculino, né? Aí você pode usar recomendado para quem tem problema. É um exercício linguístico para a gente ir adaptando e realmente incluindo as pessoas. Porque essa troca pelo E, ela pode ser simbólica e numa atitude assim de marcação de, olha, aqui nós somos inclusivos. Mas se ela não vier acompanhada de toda uma ação, de toda uma forma realmente de estruturar a fala, ela é meramente populista. Ô, Thaís, eu pensei que foi assim, aquele que tem problema, eu pensei homem. Não, é verdade. Olha, mas veja que nesse caso a gente tem a única palavra na língua portuguesa que ainda tem o gênero neutro, né? Porque você tem aquele, aquela, que você tem aí o masculino e o feminino, e você tem o aquilo, que é a única palavra de origem latina que ainda no português tem o gênero neutro. Tá certo. Olha que dupla, hein? Olha, Rodrigo, infelizmente, a gente vai ter que te convidar para vir de novo, aula, porque senão a gente teve uma aula aqui, mas vocês vão precisar voltar. A Lia vem todo dia, a gente vai te convidar mais vezes. Tá bom. Tá bom?